Boa tarde, meus amigos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez nós vamos para o nosso devocional, nossos 40 dias de oração, jejum, avivamento verdadeiro, amém? Cara, é impressionante o tanto que esse livrinho, ele, se você for ver em termos de conteúdo, de escrita, perto do TSD é bem menor, mas o tanto de informação que ele tem pra gente, para que a gente possa entender o que Deus tem preparado para nós, é impressionante. São só 3 dias, cara, e eu já vi coisas maravilhosas aqui. E Deus tem feito grandes coisas e coisas maravilhosas entre nós, amém? Sim, meu Deus, meu Pai, nós já estamos aqui nos preparando o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, Senhor, para receber mais uma vez o que o Senhor tem para nós. A quem tenho eu nos céus, além de ti? E o que há na terra que eu queira mais que a ti? Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Eu estou disposto a morrer por ti. Construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. Oh, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Fazer, pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer, pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Estou apaixonado. Linda canção, né? Só que ela implica uma coisa complicada. Se nós formos analisar o que nós cantamos agora, o que nós louvamos, o que nós
quisemos aqui, o que eu quis dizer para Deus, eu preciso prestar atenção em algumas coisas que estão dentro dessa canção. A quem tenho eu nos céus além de ti? E o que na terra que eu queira mais que a ti? Estou apaixonado, desesperado de amor por ti, Senhor. E eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. Sacrifício sou eu, sacrifício sou eu. Aí ele fala, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, porque eu estou apaixonado por ti. O dia que de fato nós cantarmos isso com o coração disposto a tudo isso que está escrito aqui, nós viveremos esse avivamento que esse livro está falando. É uma vida voltada para Deus, uma vida que nós buscamos em Deus todas as realizações e todas as coisas nós colocamos nas mãos de Deus, confiando piamente e plenamente em tudo que Ele tem para nós. Mas nós temos realmente aberto mão de algumas coisas para viver essa realidade com Deus. É muito complicado. É o tipo de música que eu tenho algumas reservas de cantar. Mas quando eu canto uma música dessa, eu preciso falar da realidade que ela está falando, que é uma realidade que o autor dela quis passar e o sentimento que ele teve naquele momento, né? O que ele estava passando naquele momento e o que ele viveu com Deus naquele momento. Mas nós estamos vivendo isso com Deus? Boa tarde a todos, gente. Irmã Carminha, Olímpia, Nardo, tudo bom, meu Nardo? Meu sogrão tá aí, a galera tá aí. Então, nós precisamos pensar bem quando nós adoramos a Deus e falamos com Deus e expressamos algo para Deus, se realmente é isso mesmo que nós estamos preparados para viver. Música linda, maravilhosa. Cara, mas se a gente não souber dessa realidade, e a gente só falar e não cumprir essa realidade, fica muito complicado, né? Então, eu quis começar com ela para que você pudesse entender isso, para que entrasse na tua cabeça e você pudesse pensar se realmente você abriria mão dos seus sonhos, dos seus planos, da vida, dos prazeres e das vontades e das riquezas por Deus. Se nós conseguirmos fazer isso, eu te falo uma coisa: tudo aquilo que você abriu mão, Deus vai fazer você ter. Isso não é uma barganha. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida totalmente a Deus e vive esse avivamento que Ele quer fazer em nós, essa transformação que Ele quer fazer em nós, as coisas vêm como consequência. A própria palavra diz que as bênçãos correrão atrás de nós. E se a palavra diz, eu acredito plenamente nela. O problema é que nós estamos buscando, com as forças dos nossos braços, resolver as questões da nossa vida. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é descansar, confiar e obedecer. Amém? Bom, nesse terceiro dia, nós vamos falar sobre o derramar do Espírito Santo. Amém? Quem tiver com a Bíblia aí, quiser ler, abre a sua Bíblia. Em Atos 2, verso 17. Aqui nós vemos ali, logo depois do derramado do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, sobre os apóstolos e aqueles que estavam lá reunidos, né? Aqui conta toda a história de Atos 2, do Pentecostes, e ali a repreensão de alguns dizendo que, e outros zombando, dizendo que eles estavam cheios de mosto, de vinho, bêbados, né? E muitas pessoas de outras nações ouvindo aquilo que estava sendo dito em sua própria língua. É impressionante o agir de Deus ali naquele momento. Então fala daqui do discurso de Pedro, da primeira pregação de Pedro. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes. E aí Pedro começa a discorrer a respeito. E ele chega num texto que nós já conhecemos e precisamos conhecer a realidade desse texto, tá? E vamos lá. Atos 2, capítulo 2, verso de número 17, diz o seguinte: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne,
e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciões terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Aqui nós vemos Paulo falando, discursando a respeito de uma palavra que já foi dita há muito tempo antes deles, lá em Joel. Abra aí sua Bíblia, tá? No profeta menor Joel 2, verso de número 28. Pedro simplesmente estava reproduzindo o que que Deus já tinha falado para o profeta Joel. Então nós precisamos nos atentar o que ele estava querendo falar com o profeta Joel naquele tempo, naquela época, e para quem que ele estava falando. E claro que era para o povo de Israel que ele estava falando isso. Né? Vamos lá? E acontecera, Joel capítulo 2, versos de número 28 em diante, acontecera depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então você vê que a mesma coisa que Pedro disse lá em Atos 2, Joel vem falando e profetizando aqui para o povo de Israel. E ali acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, como declarou o Senhor, e nos remidos a quem o Senhor chamar. Isso aqui é um avivamento acontecendo, e esse avivamento estava sendo necessário, porque o que acontece aqui? Se você for ler o livro de Joel, você vai ver Deus mais uma vez trazendo um castigo e uma promessa de salvação para esse povo. Então nós precisamos buscar e entender que nós hoje precisamos da mesma coisa. Nós precisamos buscar as mesmas coisas que lá Deus falou para os profetas. E nós não estamos buscando isso. Estamos? Então nós precisamos nos atentar ao que está acontecendo nos dias de hoje conosco, com a gente, e buscar desta forma mudar a nossa vida, buscando esse avivamento que nós tanto queremos. Amém? Bom, vamos ver aqui o que o autor Edson Queiroz escreveu no livro. Alguns avivamentos aconteceram no Velho Testamento entre o povo de Israel, mas infelizmente estes avivamentos não permaneciam por muito tempo. E é impressionante por que não acontece por muito tempo. A partir do momento que Deus faz o milagre, Deus muda as coisas, muda a situação do povo, o povo se acomoda novamente e começa a procurar outros deuses para adorar. E quais são esses deuses? Hoje nós vemos que muitas pessoas adoram coisas e não a Deus. E que são essas coisas? Tem gente, por exemplo, que dá muito valor ao carro que tem, à casa que tem, e meu Deus, não faça isso, não faça aquilo, cuidado com isso. Tem gente que já não dá tanto valor a essas coisas. Tem, mas não se preocupa tanto. Entendeu? As pessoas, elas estão desligadas dessas coisas. Mas será que por elas estarem desligadas, elas estão ligadas a Deus? Nem sempre, né? Então nós precisamos prestar atenção. O que nós estamos adorando? O que nós estamos buscando? Neste momento, por exemplo, nós estamos vivendo, onde nós vivemos aí um cativeiro, vamos dizer por assim, né? Quase um cativeiro. Em alguns lugares tem lockdown, onde tudo fecha, onde tudo para, e o cara tem que ficar dentro de casa, é praticamente viver um cativeiro, né? Uma quarentena aí. E o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando a Deus? E isso aqui, isso tudo que eu estou fazendo aqui, me fez ficar acordado ontem, a noite toda. Eu fui dormir às 6 horas da manhã, pensando e repensando tudo isso aqui que eu li, tudo aquilo que nós falamos ontem, anteontem, e tudo aquilo que nós já falamos no TSD há um tempo atrás, há uns meses atrás. E eu comecei a refletir a respeito disso, e isso foi me tirando o sono. Porque nós vemos que os sinais do final dos tempos estão aí. E aqui, se nós formos ver, nos relatos de Pedro, exatamente, e de Joel, já está falando da conclusão desses tempos.
Aonde isso vai acontecer, quando isso vai acontecer na conclusão dos tempos. E o que nós precisamos hoje, o que a igreja precisa fazer hoje? A igreja de Cristo, lembra quando nós falamos dos líderes? O que os líderes hoje precisam? É fazer, é formar os seus liderados, é procurar deixar eles alicerçados na palavra para que eles consigam falar dessa palavra de Deus. Mas, Carlos, eu não tenho tanta desenvoltura como os pastores, como você ou como muitos outros irmãos têm a desenvoltura para falar de Deus. Eu não tenho tanto conhecimento da Bíblia. Meu amigo, ninguém vai ter o pleno conhecimento da Bíblia. Mas tem uma coisa que você tem e que eu tenho, a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, lembra que estava escrito ali, será derramado sobre toda a carne. Então ele foi derramado sobre mim, sobre você, para que nós completemos essa obra. Para que nós façamos essa obra acontecer. E ele disse que nós faríamos obras maiores que ele. E por que Deus e que Jesus Cristo falaria isso? Porque ele sabia muito bem que quem ele estava deixando. Ele deixou os 12 apóstolos para preparar essas pessoas para isso, para fazer a grande obra. E hoje nós precisamos preparar pessoas para isso. Relatos, a gente conhece relatos de, por exemplo, pessoas prestes a se suicidar e de repente ouvindo... Isso aconteceu comigo, viu, gente? Isso aconteceu comigo, tá? Numa dessas conversas que a gente tem, e há um tempo atrás eu não fazia o TSD, coisa e tal, aos 40 dias, mas eu sempre fazia um áudio e uma pessoa que depois se tornou meu amigo estava longe e ele estava prestes a tirar a própria vida e ele, de repente, o celular dele ligou, eu estava falando e ele começou a prestar atenção e ele decidiu voltar para trás nisso. Ele decidiu desistir disso e decidiu ouvir o que estava sendo dito. E aquilo falou diretamente com ele. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, ele usa o que for necessário. Ele faz o que for preciso. Ele usa até o mais ignorante para falar da palavra dele. Porque Deus é bom, meus irmãos, Deus é bom. Ele derramou o Espírito Santo sobre toda a carne, todas as nações. Nós precisamos expandir isso e falar disso para que haja um avivamento verdadeiro na nossa terra, no nosso tempo, na nossa geração. Não temos tempo mais de ficar passando a mão na cabeça de irmão. Não temos tempo mais de ficar de ficar com mimimi, com essas coisas assim. Nós precisamos, enfim, trazer a mensagem do arrependimento, trazer a mensagem da salvação, trazer a mensagem da cruz neste tempo, e é agora e não tem mais como. Chega, é tempo de nós falarmos chega e dar um basta para o que está acontecendo nos dias de hoje. E falar o verdadeiro evangelho de Cristo, que é arrependei-vos dos vossos pecados. Vamos continuar aqui. A história de Israel registra como o povo de Deus vivia em altos e baixos no seu relacionamento com ele. Amém? Olha, eu estava falando com meu sogro hoje à tarde, aqui na hora do almoço, né? Glória a Deus, a gente almoça sempre junto e a gente tem esse tempo para conversar. E a gente fala de coisas relevantes a respeito do reino. E eu estava comentando com ele a respeito de um pastor, né, que fez a seguinte pergunta, né? Eles estavam debatendo e fez a seguinte pergunta: como será depois de tudo isso? Porque várias pessoas, por exemplo, o Larryson Belchior ali eu não conheço, entendeu? Mas será que ele vai ser tocado por essa palavra? E o que eu vou fazer para que ele seja trocado? Será que depois de terminar isso aqui eu vou chamar ele para conversar? Ou ele vai me chamar para conversar? Eu vou ficar esperando, ou nós vamos ficar esperando? Eu dei um exemplo você, viu, Larson? Desculpa, mas é porque estava aqui na frente o seu... né? E nós, que já somos participantes dessa igreja, da Igreja do Nazareno, será que depois que tudo isso normalizar nós voltaremos para a igreja com sede de Deus, ou simplesmente buscando aquele ar fresco, gostoso de cumprir a nossa religiosidade? O que nós vamos buscar? Nós vamos fielmente mesmo buscar a Deus dentro dos templos novamente, dentro dos prédios das igrejas, dentro das reuniões, dentro das congregações? Ou nós vamos continuar vivendo nossa vida como se nada tivesse acontecido? Como se esse tempo de pandemia tivesse passado e agora está tudo certo, vamos seguir, vamos continuar vivendo, vamos continuar fazendo as coisas? Não, nós temos que mudar definitivamente a nossa forma de pensar. Tá ok? Deixa eu só responder uma coisinha aqui.
Então, nós precisamos mudar totalmente a nossa forma de agir perante o retorno da igreja nesse tempo. Nós precisamos pensar que a igreja não pode mais se limitar àquilo que ela é. Você não pode mais se limitar a ficar sentado num banco de quarta e domingo. Não. Você tem que começar a participar ativamente de tudo aquilo que te traga ensino, que te traga conhecimento, nas EBDs, nas aulas, nos cultos que ensinam, nos cultos de oração que nós temos nas terças-feiras. Mulheres, participar dos grupos de mulheres, para que isso desenvolva em vocês um conhecimento da palavra, sim, e um avivamento para que você leve para fora isso. A sua igreja, ela traz para você várias ferramentas para que você aprenda a evangelizar, a falar com pessoas. Sim. E desta forma nós conseguiremos fazer esse avivamento. Senão, nós teremos esse relacionamento de altos e baixos que foi dito aqui. Nós não teremos um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós teremos o nosso alto quando nós precisarmos e Deus já, entendeu? E nós teremos o nosso baixo quando as coisas não saírem do jeito que nós queremos. Isso é de fato, meu amigo. Pessoas pulam de igreja em igreja, 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 porque de repente elas não se enquadram mais naquele formato daquela igreja. Concorda comigo? Por esta razão, Deus fez duas promessas fundamentais para seu povo: a vinda do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, por causa desses altos e baixos e por causa dessa falta de fé que eles tinham, que passava um tempo, eles já estavam novamente adorando outros deuses, né? E o envio do Espírito Santo para habitar no meio do povo, para viver entre nós. As duas foram cumpridas aproximadamente 2000 anos atrás. Jesus Cristo veio e fez a obra completa da salvação, restauração e plantação do reino de Deus na terra, avisando que era chegado o reino de Deus. Ele mesmo prometeu que iria de volta ao Pai e voltaria para habitar com seus seguidores na presença do Espírito Santo, que foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. No dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado e veio para ficar e habitar com o povo de Deus, agora a Igreja de Cristo. Então, meus irmãos, a mensagem é essa. O plano de salvação com Jesus Cristo já foi feito. Jesus Cristo foi à cruz para pagar pelos nossos pecados, carregou sobre ele todas as enfermidades, todas as dores, todas as angústias e todo o nosso pecado e foi levado ao Pai, mas ele disse uma promessa, ele deixou uma promessa para nós. Ele fala: estou indo, mas virá sobre vós poder. Ele vira para os apóstolos e fala: me espera lá, fica lá esperando em oração, fica lá esperando em jejum, fica lá em oração, lutando contra o pecado, que virá sobre vós poder. E aí no dia de Pentecostes, se você for lá em Atos 2, você vai ver todo o relato de Pentecostes acontecendo, e ali você vai entender do que nós estamos falando. E veio poder sobre eles, e eles saíram a falar, sem medo, sem dúvida. Eles saíram a falar de Cristo, da mensagem do arrependei-vos e da mensagem da cruz. E ali eles fizeram, já na primeira pregação, foram acrescentados 3.000 vidas. 3.000 vidas foram salvas e se voltaram a Cristo. E essas 3.000 vidas, eu posso dizer que foi um dos avivamentos que aconteceu. Posso não, a Bíblia mesmo já relata. Um avivamento verdadeiro em 3.000 pessoas. Que antigamente eles eram fechados numa caixinha. Deus vivia numa caixinha porque era assim que os líderes, os sacerdotes do Sinédrio faziam. O povo não tinha acesso, e isso aconteceu depois de muito tempo, antes da reforma. O povo não tinha acesso à Bíblia e à palavra, só os padres, só os bispos tinham acesso à palavra de Deus. A promessa diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. A questão é identificar quais são esses últimos dias. O texto da profecia de Joel, que foi repetido pelo apóstolo Pedro, deixa claro que estes últimos dias são os dias finais, pois afirma que o sol se tornará em trevas, foi aquilo que eu te falei, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2:20.
tá? Em Joel lá também, 2:28. Você vai ler isso aqui até 32. Portanto, a vigência desta profecia abrange desde o dia de Pentecostes até a volta de Cristo e os subsequentes acontecimentos. Isto quer dizer que esta promessa é para toda a Igreja de Cristo em todas as épocas e gerações. É para nós, é para aquele povo de Israel lá desde Joel, é para o povo que estava quando Cristo veio, é para o povo que estava quando Pedro anunciou a palavra de Joel. É para nós hoje, é para a próxima geração e até o dia da vinda do Senhor. Então o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Ele já está derramado sobre você e agora é tempo de você avivar este Espírito que está dentro de você e deixar ele sair. E esse Espírito trabalhar fortemente usando você. Para que seja um canal de bênção, para que seja um canal de oração, para que seja um canal de intercessão por pessoas. Muitas das vezes nós procuramos pessoas para orar por nós, mas será que nós estamos orando por pessoas? Será que nós estamos intercedendo por pessoas? Estamos sendo servos de pessoas? Porque uma das coisas que nós precisamos entender é que se alguém me serve, eu sirvo alguém. E assim foi Jesus. Jesus foi servo do começo ao fim. Foi servo e o puro sacrifício, o verdadeiro sacrifício que trouxe vida, que trouxe restauração. Muitas vezes precisamos nós nos sacrificarmos para que uma outra pessoa possa ser abençoada através da palavra de Deus. E que ela seja tomada desse poder, desse Espírito Santo. Olha só o que vem dizer aqui, ó. Avivamento é a vida cristã normal. Você vê que nós estamos aí falando de avivamento. Aí você fala, caramba, esse negócio é muito grande. Não. Avivamento é uma vida normal de um cristão. É viver alegre, é viver contente, é viver falando de Cristo, é viver uma vida pura, uma vida santa, uma vida de busca, uma vida de entrega. Se não estamos vivendo em avivamento espiritual, cheios do Espírito Santo, que isso aqui, cara, é muito importante, cheio do Espírito Santo e produzindo frutos para Deus, estamos anormais. Então o avivamento, ele não é tão estranho. Ele não é algo que acontece, bum, aquela coisa que você fala, nossa, uma grande festa. Não, não é. É uma vida cristã normal, uma vida cristã autêntica. Isto já é avivamento. Vivamos uma vida cristã autêntica, uma vida cristã normal, seguindo os preceitos da Bíblia, seguindo as doutrinas que a Bíblia nos ensina, seguindo a palavra de Deus, os caminhos de Cristo, e através do Espírito Santo ser levado a falar da palavra de Deus e viver uma vida buscando santidade para que a glória de Deus venha sobre nós. Olímpia, você deve ter algum problema no celular, alguma coisa que às vezes diminui o seu áudio, porque acho que todo mundo está com áudio, né? Ontem no culto também você falou que estava, então eu não consigo, aqui está tudo normal, está tudo tranquilo. Olha só, presta atenção. Como precisamos orar conforme o antigo hino. Maravilhosas, soberanas, outros povos vêm. Derrama as mesmas bênçãos sobre nós também. Maravilhosas, soberanas, outros povos vêm. Derrama as mesmas bênçãos sobre nós também. Quando nós falamos, faz de novo, Senhor, faz de novo em nosso tempo, faz de novo agora, nós clamamos e pedimos para o Senhor, essa é a nossa oração. Mas alguém está sem áudio, gente? A Olímpia está perguntando. Alguém pode dar um ok se está com áudio, sem áudio? Por favor. Então nós precisamos buscar e clamar a Deus para que Ele faça novamente em nós aquilo que Ele já prometeu, aquilo que já está em nós, e nós pedimos forças. Essa madrugada eu ficava repetindo e não sei porquê, aquilo vem, Senhor, Deus me ajude, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus. E eu ficava repetindo isso, falando dali a pouco com a minha mente, aí eu ia para o quarto, saía do quarto, sentava aqui de madrugada, voltava para o quarto e clamando, Senhor, meu Deus, me ajuda, me ajuda. E eu não sabia porquê, e hoje eu estou entendendo porquê.
Porque eu preciso que Deus me ajude para que eu possa seguir, para que eu possa continuar, para que eu possa prosseguir, para que eu possa vencer os pecados que são colocados diante de mim, para que eu possa vencer aqueles pecados que me atormentam, aqueles pecados que tentam me tirar a visão, que tentam me tirar o rumo, que tentam me tirar o sentido das coisas. Amém? Mas chegou a hora de fazermos uma revisão na nossa vida espiritual. Chegou a hora de fazermos essa revisão na nossa vida espiritual e dar um basta na frieza, na nossa fraqueza de fé, na nossa apatia, na nossa negligência com a palavra de Deus, o nosso comodismo em viver aquela vidinha, aquela religiosidade de ir na igreja só na quarta, ou nem ir na quarta, só no domingo, porque eu vou cumprir a minha religiosidade. A falta de espiritualidade, e espiritualidade não é ser bitolado e tudo, não. Espiritualidade é ser maduro. É amadurecer a sua vida e começar a entender aquilo que Deus está falando conosco naquele tempo. Amém? E buscarmos uma vida de mais comunhão e intimidade com Deus. Nós fizemos 40 dias de um TSD, buscando exatamente isso, mais comunhão e intimidade com Deus. E quando você busca a Deus em comunhão e intimidade, cara, Ele começa a fazer fluir dentro de você rios de águas vivas, e aquilo faz com que você tenha com Ele um momento que você nunca experimentou. São experiências maravilhosas com Deus. E você começa a ver que nada, nenhum problema passa a interferir no seu dia e você glorifica o tempo todo. Tem dia que você vai estar triste, tem dia que você vai estar abalado, tem dia que você vai estar abalado. Mas Ele vem como um vento impetuoso, Ele fala conosco, Ele segura pelas nossas mãos quando nós temos intimidade com Ele. Ele cuida de nós em todo o tempo. Isso é buscar esse avivamento, é lutar por um avivamento em nós primeiro, para que depois esse avivamento possa atingir uma comunidade, para que possa atingir um grupo de pessoas, ou para que possa atingir uma igreja, ou uma sociedade inteira, ou uma cidade inteira, um estado inteiro. Você consegue me entender? E nós precisamos mudar o foco daquilo que é reino, o foco, buscar a Cristo, buscar a Deus e parar de buscar as coisas que têm tirado a nossa atenção. Uma das coisas que mais nos deixa triste é quando nós sabemos ou descobrimos uma doença na família, algo que pode ser incurável diante dos olhos dos homens, algo que o próprio médico já desengana. Toda a família se abate, Mas geralmente tem uma pessoa que tem muita fé. E essa pessoa que tem muita fé, ela passa a compreender que se essa pessoa for curada, é uma glória de Deus. Se essa pessoa não for curada, também é glória de Deus. Que para tudo existe um propósito. E Deus cumpre todos os seus propósitos. Em todo tempo, em todo lugar, na nossa vida. E o que nós estamos buscando? E é o que eu falei naquele tempo, naquela hora. Nós estamos descansando e confiando em Deus? Você está buscando, você está descansando em Deus? É tempo de nós acreditarmos piamente que Ele é e quem Ele é. Outra coisa, e também passar a descobrir quem nós somos nele. Conseguiu, Olímpio? O que era? O botão estava baixo? Às vezes acontece, irmão. Às vezes acontece. Quais são os alicerces que nós precisamos para um avivamento? Olha só. Fé. Primeiro passo, crer. Ter fé. E essa fé nos traz alegria, nos traz o contentamento e nos traz a paz que nós tanto buscamos. Fé. Porque aí nós conseguimos olhar para as situações sabendo que no fim tudo vai dar certo. Zelo, cuidado, um zelo tremendo pela vida com Deus, pela palavra de Deus, ao anunciar a palavra de Deus, a falar o nome de Jesus Cristo. Zelo, oração. Meu amigo, sem oração não há intimidade com Deus. Não tem como. Arrependimento. Se arrepender dos nossos pecados. Como eu disse anteontem,
deixar ele para trás e seguir adiante, porque Deus já perdoou você. Se você se arrependeu e deixou o seu pecado e não cometeu mais, Deus te perdoa e você está livre desse jugo. Crescimento, amadurecimento, crescer na comunhão, crescer na graça com Deus. E unidade de espírito, uma unidade com o Espírito Santo, uma unidade de espírito com seus irmãos, uma unidade de espírito na sua congregação. Isso gera avivamento. Esses são os alicerces que nós necessitamos. E meu irmão, esses alicerces são difíceis. Pratica. Começa a praticar, que você vai ver que não é difícil. Vai ter dia que você não vai conseguir? Claro que vai ter. Mas na maioria dos dias você conseguirá. Isso eu te garanto. E Deus te ajudará a conseguir. Porque Ele é muito interessado nisso. Ele está interessado que você conquiste todas as bênçãos que Ele tem para você. Para que Ele está interessado que você descubra todos os propósitos que Ele tem para a sua vida, meu irmão. E tem muita coisa que Ele tem preparado para mim e para você. E nós perdemos tempo fechando os nossos olhos, porque o mundo veda os nossos olhos com todos os problemas, com todas as questões. Vamos parar de olhar para a situação, mas vamos olhar para a cruz, vamos olhar para Deus, aquele que resolveu todas as questões das nossas vidas. Amém? Motivos de oração. Peça a Deus que traga um novo avivamento, como aconteceu no passado. Ore para que o avivamento prepare a igreja para a volta de Cristo. Faça uma análise da sua vida espiritual e veja a necessidade de um avivamento pessoal. Eu acho que aqui, essa última questão, essa última oração, nós devemos fazer muito. Faça uma análise da sua vida espiritual e veja a necessidade de um avivamento pessoal. Muito do que a gente vive hoje é consequência de algo que nós fizemos lá atrás. Muitas das dúvidas que nós temos hoje é consequência de algo que nós deixamos de fazer. Problemas e questões que deixamos de resolver. E é nesse tempo Deus já quer trazer para você a resolução dessas coisas. Ele quer dizer para você, olha filho, deixa isso para trás. É tempo de seguir adiante. A vida não parou, a vida continua. E o mais importante, essa vida não vai acabar. Ela vai continuar junto com Ele. E é isso que nós temos que buscar em todo momento da nossa vida. Buscar a Cristo, buscar a Deus e a certeza da promessa que Ele foi e está preparando morada para vir buscar a sua igreja. Eu quero ir. Eu quero ser igreja. Eu anseio por esse avivamento em mim, em você. De passo a passo, dia após dia, nós conseguiremos mudar o nosso coração. Mas somente Ele pode fazer isso. Então nós precisamos crer e confiar, porque Ele já derramou o Espírito sobre mim e sobre você. Então significa que nós já temos a ferramenta necessária. Falta despertar, falta acordar, abrir os olhos e ver o que Ele já preparou para mim e para você. Amém? Gente, a glória de Deus é tremenda. A glória de Deus é poderosa. Quando você... Vou falar uma coisa com vocês aqui agora. Espero que vocês entendam. Quando você acorda um dia triste, como eu acordei hoje, um dia, a noite toda acordado, e aí você fica meio estranho, né? E tudo parece muito estranho, parece que a coisa não anda, não roda. Mas aí você fica a madrugada inteira pedindo, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E aí você chega num momento tipo esse, 20 para 5 da tarde, aqui com vocês, falando da palavra de Deus, e Deus falando claramente com a gente, e aí você começa a entender
Sabe o que você estava sentindo, o que eu estava sentindo? A realidade dos pecados que eu cometo. E pedindo para que Deus me ajude a vencer isso. Para que Deus me sustente em suas mãos. Para que eu possa dar o próximo passo. Para que eu possa vencer. Eu sei como é isso. Você também sabe do que eu estou falando. Muitas das vezes nós estamos angustiados, tristes. E às vezes nós não queremos aceitar que nós somos filhos. Às vezes nós não queremos aceitar que Deus esqueceu da gente. Deus não esquece dos seus filhos. Deus está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque eu sei que Ele está comigo. Ele está guerreando por nós. Ele está lutando por mim e por você. Para que nasça dentro deste coração, dentro do teu peito, dentro da tua mente, no teu espírito, principalmente que flua em sua alma a graça desse avivamento que Ele tem preparado para você. Então esteja contente em todo o tempo. Esteja feliz em todo o tempo. Glorifique ao Senhor em todo o tempo. Levante a voz em ação de graças em todo o tempo. Louve ao Senhor em todo o tempo. Agradeça por tudo que acontecer no seu dia e na sua vida. É difícil? É. Digamos que o seu marido seja um alcoólatra, ele chega em casa, bêbado, e você começa, não é isso que você tem que fazer. Glorifica pela vida dele. Glorifica pela vida dele. Senhor, eu te agradeço pelo meu marido, Senhor. Me ajude a suportar. Me ajude a ser melhor para que ele veja em mim a tua presença. Teu filho chegou drogado, glorifica pela vida dele. Mas Carlos, isso, meu irmão, glorificar a Deus é mostrar para Deus que você confia nele em todas as situações da sua vida. Tenha um dia de ação de graças. Separe um dia da semana para agradecer e nada pedir em troca. Nada. Simplesmente o agradeça. E você verá que ao fim desse dia você respirará leve, porque você saberá que esse Deus está contigo. Aleluia, aleluia e aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por falar conosco, Senhor, através da sua palavra. Talvez ainda não consigamos, Senhor, abrir mão de tudo aquilo que nós cantamos. Talvez, Senhor, nós não consigamos ir adiante. Mas nós pedimos, Senhor, ajuda-nos, Deus. Nos fortalece, Deus. Nos ampara, Deus. Nos levanta, Senhor. Pois eu sei que as tuas mãos poderosas estão derramadas sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Que teu Espírito foi derramado sobre nós e que o teu poder habita em cada um de nós, Senhor. Que nós possamos sentir a tua presença, que nós possamos saber que o Senhor está conosco. Neste momento, Senhor, invada cada lar, cada casa. Sim, Deus. Vá com teu Espírito Santo limpando toda sujeira, todo pecado. Sim, Deus, acampando com seus anjos e santos em cada lar. Queimando e destruindo qualquer seta maligna, qualquer presença do inimigo, em qualquer lugar, Senhor, na casa dos meus irmãos, no coração, na vida, no trabalho, Senhor. Neste momento nós clamamos e pedimos ao Senhor, Pai. Faça isso agora, neste momento. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é Criador de todas as coisas. Nada, nem ninguém suporta a Tua palavra de pé, Senhor, pois a Tua glória é tremenda. Te adoramos e Te louvamos, Senhor Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos.
Terminamos mais um dia, terceiro dia, o derramar do Espírito Santo. Que esse derramar realmente aconteça na tua vida e que venha começar a mudar a partir desse terceiro dia. Amém? Amanhã nós falaremos sobre as evidências da presença do Espírito Santo. Vai ser um pouquinho maior, mas é muito importante. Deus fará coisas maravilhosas através do que nós estamos fazendo. E você também pode fazer, compartilha, indica, envia no WhatsApp, no grupo, para que alguém possa ouvir essa palavra. De repente alguém necessita disso hoje. Seja um missionário. Amém? Que Deus vos abençoe e cuide de cada um de vocês. Até amanhã. Aleluia. Tchau, gente. Tu és maravilhoso Deus, santo e poderoso, e tudo podes com suas mãos. Toca-nos com teu Espírito.